Fala, amigos do Sistema Tático, sejam bem-vindos a mais uma Eternaliza, hoje para falar sobre a Série B do Brasileirão, que acabou nesse final de semana. Temos aí clubes que caíram voltando, temos o Fogão, Botafogo, campeão desde 1910, ganhando a Série B. Mas antes de a gente falar sobre essa Série B, já deixa aqui, ó, o loginho ao meu redor, já se inscreve no canal, já segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, deixa o like, comentário, e vamos começar, Greg, solta a vinheta. Então, Gui, você quer começar de cima para baixo ou de baixo para cima? Vamos de baixo para cima, falar da tragédia primeiro, quem caiu. Então, manda a bola aí, puxa aí os quatro últimos. Perfeito, Fredão. O mais curioso deles é o Remo, né, que é o 17º colocado, né, caiu na última colocação aí, né, no estouro do cronômetro, com 43 pontos, né, então tendo um péssimo repertório aí no final do campeonato, né, então deu uma relaxada aí no final do campeonato e não conquistou os pontos suficientes, né, em 18º, inclusive na vitória contra o Cruzeiro subiu aquele drone com o fantasminha da Série C, né, subiu aquele drone e quem caiu foi o Remo, né, mas enfim, coisas do futebol. O 18º foi o Vitória, né, que fez 40 pontos, né, ainda tentou um gásinho aí no final, mas não foi suficiente. O 19º foi o Confiança, aí com menos pontos ainda, com 37. E por último, o virtual rebaixado há muito tempo, né, o mais antigo rebaixado, o Brasil de Pelotas. Cara, o Remo deu uma baita de uma peidolada, porque faltando duas rodadas, ele precisava de uma vitória para ficar na Série B. Ele empata os dois últimos jogos e o Londrina, na última rodada, mete só um 3-0 no Vasco, ultrapassa e fica na Série B. Então, o time da Terra do Café segue firme e forte na Série B. Talvez não tão firme, nem tão forte, mas segue na Série B. Então, o Remo peidolando nas últimas duas rodadas. Uma pena, né? Não, acho que o Paysandu, não sei se o Paysandu subiu ou não, mas seria legal ter um repá na Série B de novo, ver esses dois grandes times do Norte se enfrentando, mas acontece. O Vitória, sim, é considerado talvez uma tragédia, apesar de não ser um dos maiores clubes do Brasil, é um time muito tradicional, é um time que revelou grandes jogadores como Dida, Vampeta, entre outros. Então, é triste ver o Vitória caindo para a Série C. Talvez vamos ter o Bahia na B, né? Então poderia também ter o Bavi no próximo Série B, mas não teremos, vai continuar um tempinho sem. E Confiança e Brasil de Pelotas são times mais fracos mesmo, que a gente já esperava que fosse cair. O que eu posso dizer é que o Remo provavelmente deve subir. O Remo é um time que vive essa Série C, Série B de tempos em tempos. Agora o Vitória, cara, o Vitória é triste ver cair para a Série C, que é um time que não é time de Série C, mas infelizmente é o que a gente vê, né? Más administrações, más contratações, um trabalho técnico não tão bom, acaba sendo resultado nisso. Então todo time está sujeito a uma situação chata que nem essa. Agora pode pegar os quatro que ficaram ali, quase caíram nesse ano. Os quatro que quase caíram aí nesse ano, né? Então, 16º, como a gente já salientou, foi o Londrina, né? Que teve uma vitória na última rodada que foi totalmente importante para a permanência aí na Série B. Na 15ª vem o Sampaio Correia, que fez um final de campanha um pouco assustadorzinho aí, quase deu uma emoção para a torcida deles. E o 14º é o Cruzeiro, né, que decepcionou. O Cruzeiro é o time do empate, né, o time que mais empatou na Série B com 18 empates, né, uma campanha lastimável aí da Série B, com alguns medalhões ainda, né, comandados pelo Felipão, né, grande parte, agora pelo Luxemburgo, né, mas não foi suficiente para conseguir fazer com que o Cruzeiro nem almejasse um acesso. Em 13º ficou o Brusque, né? Faltou só Décimo o. terceiro Brusque, perdão. Cortei num antes. Que também Bom, fez uma campanha mediana aí, mesma pontuação do Cruzeiro. eu acho que Brusque, Sampaio Corrêa e Londrina eram campanhas que a gente já esperava mesmo. São times com menos investimento,
O Sampaio Corrêa talvez um pouco mais tradicional aí que o Londrina e que o Brusque. Inclusive o Brusque dizem que é o time do velho da van, né? Que tem uma parceria lá. Mas talvez o grande destaque dessa parte intermediária ali, quase no meio da tabela, aí na parte de baixo, é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, que seu primeiro ano de Série B, não sobe muito porque começou o campeonato com menos 9 pontos, menos 7, um negócio assim. E isso fez diferença para brigar pelo acesso. E esse ano, cara, uma campanha horrível. O Luxemburgo tentou fazer. O que você falou, você pegar o Cruzeiro é um dos times que menos perdeu no campeonato, mas empatou um turno inteiro. Então é complicado mesmo. Por isso que tinha técnico que falava que prefere 2 derrotas e uma vitória do que 3 empates. Porque mesmo assim uma vitória ainda conta mais do que os 3 empates. Então, realmente, uma campanha ruim. A torcida do Cruzeiro teve que comemorar nas últimas rodadas que o time não ia cair para a Série C. Tipo, cair, eu digo, não ia mais brigar para fugir do rebaixamento, que foi a despedida do Sobis. Depois ele volta a fazer uma segunda despedida. Mas triste, triste, e isso é reflexo, de novo, má administração, incompetência da gestão. Acho que não é nem tanta culpa dos jogadores, porque realmente o elenco foi enxuto, foi um elenco menos qualificado. A gente sabe que apostar em medalhão é não esperar grandes resultados. Você ter um ou dois para liderar o elenco é uma coisa. Agora, se apostar em 4, 5 para resolver o problema do time, não funciona. Então, o Cruzeiro passou a terceira temporada de Série B. E aí eu vou te perguntar, Gui, que eu acho que se vocês quiserem comentar aí, que a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, mas uma resposta rápida. O que é pior? Cair 3 vezes ou ficar 3 anos direto na Série B? Cara, pro moral é cair 3 vezes, sem dúvida, né? Desmantela totalmente um time, né? Porque para cair você tem que passar um ano inteiro só tomando boxe, cara, só apanhando. Isso desgasta demais. Se pelo menos você não sobe, mas você tá ali na briga, né? Que nem o Cruzeiro ano passado foi um pouquinho mais na briga. Esse ano teve momentos que até pensou na briga, teve momentos que estava lá embaixo, mas teve momentos que até começou a putz, será que dá? Será que dá? Né, no final acabou empatando muito e ficou por lá, né? Mas eu prefiro ficar 3 anos do que cair 3 vezes. Eu acho que os rivais lembram mais de quem caiu 3 vezes do que quem ficou 3 anos na Série B. Perfeito. Então, Grêmio, sua situação vai ser pior que a do Cruzeiro por enquanto. Mas continuando, Gui, manda aí do nono ao 12º. Perfeito, Fredão. O 12º foi o Operário, uma boa campanha para o repertório do Operário. A Ponte Preta decepcionou, né? Acabou ganhando os 2 últimos jogos, então ficou numa posição mais mediana, mas estava brigando ali embaixo, né? Quase perigou ali no final. O Vasco é uma decepção recente, né? Quando o Diniz chegou, teve um breve momento de lampejo, né? De esperança, né? De talvez uma boa campanha, mas ele depois começou a tomar piaba atrás de piaba, tanto que é uma das piores defesas da Série B, né? Tomou 52 gols, que nossa, é muito vazado isso aí, ainda com medalhões como Leandro Castan e, enfim, outras pessoas que não deviam, né? Não deviam se envergonhar de tomar tanto gol numa Série B, né? O goleiro E, Vanderlei. e Vanderlei, nossa, cara, verdade, verdade, bem lembrado, Vanderlei no gol, mas é muito triste. E em nono lugar, o Vila Nova, né, fazendo uma ótima campanha, também muito puxado pelas 2 últimas rodadas que foram 2 vitórias, né? Isso ajudou bastante a eles ficarem nessa posição mais intermediária aí. Eu acho que pro Vila Nova e pro Operário foram boas campanhas. Inclusive, o pouco que teve o segmento do ET Games que eu joguei com o Operário no Brasfoot, a gente chegou à Série A, então Operário fica a dica aí para um bom treinador para vocês. Mas pro capital dos times, para os jogadores que tem, eu acho que isso realmente foi uma boa temporada pro Vila Nova e pro Operário. A Ponte Preta, apesar de ser um time que passou há um pouco tempo atrás, um tempinho na Série A, não tem um elenco tão recheado que antigamente. Então, acho que o ficar no meio da tabela era algo esperado pela Ponte. E o Vasco, sim. O Vasco, dos 4 times, eu já vou antecipar, inclusive, essa notícia, dos 4 times que caíram em 2020, só o Vasco não vai subir de volta. Então,
É um pouco decepcionante. O Vasco tem 4 quedas, pela primeira vez vai continuar na Série B no segundo ano seguido. E é o que você falou, o Vasco almejava, brigava para subir, e o final do campeonato foi só tristeza, só derrota. Inclusive tem aquele, acho que 3 ou 4-0 para o Botafogo em São Januário, que meio que sacramentou que o Vasco não ia subir. Então, realmente, tempos difíceis para o Vasco, só que o Vasco já vinha sofrendo também de más administrações, daquela coisa de não ter água, de rato no campo, enfim, reflexo de como é mal gerido um time que é tão tradicional como o Vasco, que tem nomes, como você falou, Leandro Castan, Nenê, Vanderlei, tem nomes bons ali, tem jovens jogadores que são promessas do futebol brasileiro. Mas infelizmente o Vasco vai para mais uma Série B e vamos ver até onde se o Vasco vai dar uma de cruzeiro e ficar mais tempo na Série B ou se vai conseguir subir no ano que vem. Gui, agora vamos falar daqueles que bateram na trave, aqueles que quase conseguiram acesso. Então vamos falar do quinto ao oitavo colocado. Perfeito. O oitavo colocado foi o Náutico, né? Que começou muito bem a Série B, né? Foi ali líder algumas rodadas lá no começo, né? Principalmente impulsionados por um ótimo sistema defensivo, né? Um time que tomou poucos gols no começo do campeonato, depois com, né? Eles tinham emprestados o Wagner Leonardo do Santos, que é uma jovem promessa da zaga do Santos. Quando ele retornou de empréstimo, quando a situação do Santos ficou meio feia, né? Ele retornou de empréstimo, a qualidade do Náutico deu uma caída, começou a tomar mais gols e aí foi descendo de pouco em pouco tempo. O CRB, na minha opinião, é uma surpresa aí nessa posição, né? Que é um time com pouco investimento, né? Mas que tem números muito bons aí, né? Pouco vazado, um time que é bem constante, que ganhou mais que perdeu. Então, meus parabéns ao CRB, né? O Guarani foi um pouco decepcionante, né? Ainda mais nesse finalzinho aí que ele deu uma desgarrada, né? Acabou nas últimas 2 rodadas dando uma peidoladinha. E por último, o CSA que brigou até o final, mas infelizmente os de cima fizeram um pouco mais, então acabou não sendo dessa vez, fica para o próximo ano. O Náutico foi bem o que você falou, começou muito bem, mas perdeu peças importantes como o zagueiro que voltou para o Santos e obviamente o campeonato é longo, então existe desgaste, se você não tem peças de reposição à altura, complica, mas para o Náutico, que era um time que estava há muito tempo não brigava para subir, foi uma boa campanha. Eu acho que foi uma boa campanha do Náutico. Eu acho que é um time que é candidato a subir na próxima temporada. O CRB fez uma temporada muito consistente, inclusive elimina o Palmeiras na pré-oitavas da Copa do Brasil. Então mostra que é um time bem consistente e você pega os números dele também. Os números falam muito bem. O Guarani, cara, eu tô torcendo muito pro Guarani subir para a primeira divisão. Eu acho que dos times da segunda divisão era o que eu tava mais torcendo, porque o Guarani é o único campeão do interior, né? O único campeão, tirando o Santos é do Litoral, mas é o único time que não faz parte de uma capital, que é do interior e que foi campeão brasileiro. Então ia ser legal ter esse tradicional time de volta à elite do Brasileirão. E peidolou e estava em quarto, brigava pelas minhas colocações. E na penúltima rodada pegou o Goiás, que subiu e perdeu em casa por 2-0. Eu acho que ali acabou a classificação, porque se vence, passe Goiás e com empate com o Botafogo na última rodada, teria subido. Então perdeu em casa, o Guarani teve uma final e perdeu. Então o Guarani segue na Série B. Vamos continuar tendo o clássico de Campinas na Série B. Sobre o CSA, é um time interessante, é um time que oscila entre boas e más campanhas, tanto que sobe para a Série A, e tem uma campanha muito ruim, volta para a Série B, e aí brigou até o fim e nos últimos minutos perdeu a vaga para o Avaí, que a gente vai falar agora. Vamos falar dos 4 que voltam à elite do futebol brasileiro. O time da Rainha Marta, né, mano? CSA. Mas vamos lá, começando também de baixo para cima, né? Como a gente já falou bastante, o Avaí na última rodada acabou tendo seu acesso, né? Venceu bravamente aí na última rodada. O Curitiba em terceiro lugar com a mesma pontuação, né? Perdendo os últimos 2 jogos, né? Se não fosse um bom antecedente aí, eles teriam perigado um pouco de não subir, né? O Goiás, que fez um ótimo final de campeonato também,
para conseguir esse acesso, como você já falou, vencendo o Guarani na penúltima rodada, um jogo importantíssimo, né, para cravar seu acesso. E o Botafogo, que foi o time mais constante, né, o melhor ataque da competição, uma das melhores defesas, né, então um time que não oscilou, né, que foi nadando de braçada do começo ao fim. Então, muitos méritos para o Botafogo, né, e eu acho que esse ano é o mais provável, né, no ano que vai entrar em 2022, é o mais provável a se manter na Série A, minha opinião, se manter um trabalho consistente, né? Se peidolar, que nem outros times peidolaram quando subiram, aí merece voltar, que nem times que têm esse costume de ficar subindo e descendo, né? Cara, primeiro o Avaí para mim é um forte candidato a voltar para a Série B, é o time sanfona, é o time que sobe e desce, e se classificou em quarto nos últimos 10 minutos. O CSA estava goleando o Brasil de Pelotas por 4-0 e o Avaí estava perdendo de 1-0 em casa. Virou nos últimos 10 minutos e conseguiu o acesso. Então o Avaí quase peidolou a ida dele à Série A. Mas é um time que, do mesmo jeito que sabe jogar a Série B, sabe jogar a Série A, porque não fica muito tempo longe da elite. Às vezes tem umas boas campanhas que leva até o time, por exemplo, uma Sul-Americana, mas ultimamente vem sendo sobe e desce, então talvez um planejamento melhor aí de elenco, né? Possa ajudar o Avaí talvez brigar ali por uma zona intermediária, mas acho que o Avaí é um candidato a cair no ano que vem. O Curitiba, mano, o Coxa líder deu uma baita de uma pedalada, liderou boa parte do campeonato. Muitos diziam que o Coxa ia ser campeão da Série B. E você pega aí um final de campeonato muito ruim, inclusive nos últimos 5 jogos perdendo 4. Então, realmente um final de campeonato muito ruim para o Coxa, que deixa um pouco de preocupação aí. Porque será que no brasileiro também vai ter esse desânimo, essa sequência ruim? Porque no Brasil de elite, brasileiro de Série A, cara, você esquece. Você tem uma sequência muito ruim, você tá no meio da tabela, você vai brigar contra o rebaixamento. E é complicado para o Curitiba, porque volta para a elite, onde vai encontrar o Atlético Paranaense, que é o seu maior rival, que está no auge, né? Bicampeão da Sul-Americana, vai disputar a final da Copa do Brasil e provavelmente tende a ser um confronto muito difícil. Clássicos normalmente coisas mais equilibradas, né? A disputa de clássico dentro do brasileiro. E por fim, o Botafogo. Cara, o Botafogo começa muito mal o brasileiro. Chega o Emerson Moreira e transforma o time. O time sai arrancando do meio da tabela até o topo. É campeão. Inclusive, tem aquela musiquinha da torcida do Botafogo. É Henderson, técnico bom. É Henderson. Uma grande música da torcida do Botafogo, maravilhosa. O Botafogo volta para a elite, campeão da Série B. Existiu até o questionamento se o Botafogo deveria ou não comemorar o campeonato da Série B. Eu acho que deveria, eu acho patético essa história de meu time é muito grande para comemorar uma Série B. Filhão, tá na Série B. Foi lá e ganhou, tem que comemorar, cara. Pô, você não comemorar o título da Série B, para mim é uma falta de respeito com os jogadores que foram lá e botou o time de volta na Série A. E eu garanto que a maioria que fez descer não estão lá. Então você tem que valorizar esses caras que jogaram e fizeram o time subir. Então, parabéns ao Botafogo, que acho que vai ficar no meio da tabela ano que vem. Não acho que briga por Libertadores, mas dependendo de como for, acho que fica ali no meio da tabela sem correr muito perigo. Concordo. Bom, é isso, gente. Essa foi a nossa análise da Série B. Parabéns ao Botafogo, Curitiba, Goiás e Avaí que subiram. Inclusive, eu inverti a posição do Curitiba e do Goiás, mas no final das contas todo mundo sobe. Parabéns a eles que sobem. Vamos esperar para ver quem desce. Já tem um lugar garantido da Chapecoense. Provavelmente Sport e Grêmio também vão entrar no lugar desses times. E vai ficar aí a última disputa de Juventude e Bahia. Vamos ver no final do Brasileirão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e falou!